holding familiar e os custos que a reforma tributária impôs e que todo advogado deve saber. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e esse aqui é o Domine Holding e Proteção de Patrimônio, Família e Empresa. Esse é um quadro típico que eu tenho no meu canal, que sai todas as semanas um vídeo direto ao ponto reto, mas com informações relevantes, para que os advogados possam utilizar nas suas redes sociais as informações mais novas, mais atuais, para que os advogados saibam como se comunicar com o cliente, informando para o cliente a informação mais atualizada. E vocês sabem que a reforma tributária modificou muito a nossa base de atuação. E essa modificação, gente, ela precisa ser levada para os clientes, porque a gente tem obrigação de esclarecer aos nossos clientes que existe uma janela de oportunidade que ele precisa se movimentar. E se ele não se movimenta nessa janela de oportunidade, ele está perdendo tempo e está perdendo dinheiro também. E quais são, então, os elementos que trazem custo e quais são os custos silenciosos aí dessa reforma para a gente olhar, tá bem? Vamos lá, eu vou listar com vocês para que vocês possam apresentar para os seus clientes. O primeiro custo silencioso que a reforma trouxe, que vai virar um alarde, vai virar uma gritaria logo em seguida, é o custo CPF. Vai ficar mais caro manter imóveis no CPF pós-reforma tributária. Se o seu cliente tem imóveis e esses imóveis estão no CPF, a manutenção desses imóveis no CPF fica mais cara. Por que fica mais cara, Simone? Porque nós não conseguimos compensar e abater os custos de cuidados com esses bens num CPF. Além disso, a alíquota para a pessoa física é muito superior à alíquota para a pessoa jurídica em caso de aluguel desses bens. Então, se você não está entendendo esse assunto aqui, está um pouco por fora, quero te dizer, eu gravei um curso inteirinho sobre planejamento sucessório e reformas, para que você saiba o que fazer, inclusive a holding. Tem testamento, tem seguro, tem previdência privada, tem tudo o que nós temos aí com esse panorama de reformas e como que o advogado e até mesmo o contador podem prestar atenção para prestar o melhor serviço para o seu cliente. Então aqui, vai ficar mais caro no CPF. Por isso que a estrutura da holding acaba sendo uma boa opção. Então, o que mais que tem de custos aí? O que mais que fica mais caro? O que mais que a gente vai precisar cuidar? A próxima coisa que vai ficar mais cara, gente, é a passagem de bens para os filhos. Sabe aquelas doações? Como assim, Simone? A passagem de patrimônio para a segunda geração vai ficar mais cara. Morrer vai ficar mais caro. Como assim, Simone? A Lei Complementar 227 de 2026 trouxe a exigência de todos os estados terem ali alíquotas progressivas e terem um teto de 8% para essa tributação. Então, os estados que operavam em 5%, 3%, 2%, 4% vão precisar adaptar a sua legislação para aumentar a carga tributária do chamado ITCMD. Então, morrer ficou mais caro e entregar bens para os filhos também ficou mais caro. Doar também ficou mais caro. Cara, mas e Simone, a holding continua sendo uma boa opção? A holding volta a ser uma excelente opção, porque em que pese a gente tem uma estratégia de encarecer, colocando a valor de mercado a avaliação da holding, e isso vai ser imposto em todo o território nacional. Se você utilizar uma estratégia de liquidação das cotas, ou se você organizar o atendimento do seu cliente a partir dos outros instrumentos de planejamento sucessório, você consegue minimizar o risco desse aumento dessas alíquotas. Além disso, o que fica mais caro? Fica mais caro toda a operação vinculada à
Airbnb. Simone, por que que tu tá trazendo a questão do Airbnb? Muitos dos nossos clientes, pessoas físicas, tinham a operação do Airbnb abaixo da zona de percepção da fazenda. E com a criação e a centralização desse comitê gestor do novo tributo criado pela reforma tributária, nós não teremos mais como passar despercebido pela fazenda. Então, todo mundo que trabalha, que tem o Airbnb como um dos seus faturamentos, vai pagar a mais por isso. E, novamente, a holding volta a ser uma excelente opção. Simone, qual holding? Aquela que o cliente já tem? Não. Eu preciso dizer para vocês que aquela que o cliente já tem vai precisar ser revisada. Por que, Simone? Porque nós estamos em momento de reforma do Código Civil. E a reforma do Código Civil vai impor modificações estruturais no direito sucessório. Embora eu já tenha trazido, inclusive, modelos de documento de holding dentro desse curso da reforma tributária, e inclusive modelos que já contemplam as atualizações previstas para o Código Civil. Então, é só entrar lá no curso, você já está inscrito nele e verificar essa aula de modelo, tá? Para isso acontecer. O que a gente tem de fato? Um momento de instabilidade e um momento que a gente não sabe como é que a jurisprudência vai se comportar. Então, em que pese a gente tem o encarecimento de determinadas estruturas, ainda é possível estruturar numa figura de nova holding, numa estratégia tripartite, numa estratégia profunda e responsável, uma modalidade de economia tributária. E eu não estou falando em evasão fiscal, eu estou falando em elisão fiscal. Simone, como é que eu fico sabendo como é que a gente opera? Se você é meu aluno da especialização, o que eu vou te pedir? Pega o teu material do box, do manual diagnóstico e vai lá na aula das cláusulas de segurança. Lá eu tenho todas as cláusulas que você precisa utilizar agora e elas são úteis pós-reforma. Se você não é meu aluno da pós em holding ainda, dessa pós prático-teórica, mas é meu aluno do curso, vai especificamente na aula de modelo, em que a gente tem ali o modelo do contrato de holding, ou então vai na aula introdutória, que eu explico como é que funciona o método da advocacia leve. Quando eu explico como é que a reforma tributária atua e eu já vou trazendo as soluções específicas para cada um dos casos. Agora, se você vai querer juntar um instrumento, por exemplo, de testamento para evitar esses custos aqui, vou te dizer, vai direto na aula de testamento, porque essa é uma aula imperdível, porque é testamento pós-reformas. Gostou desse tipo de conteúdo? Me comenta aqui embaixo o que mais que você quer saber. Tá perdido na advocacia, não sabe como é que vai fazer para multiplicar por 5 o seu faturamento? Entre em contato com alguém da minha equipe. Essa pessoa vai fazer um diagnóstico da tua advocacia e tu vai saber vai sair sabendo o próximo passo. E saber o próximo passo, gente, é muito importante para saber onde atuar. A sua deficiência no marketing é na venda, é na parte técnica, é na insegurança da reforma que chegou e você não está sabendo muito bem como se posicionar? A partir de um diagnóstico, você já sai com ferramentas e instrumentos. A minha mobilização é para que um vídeo como esse, pequenininho, possa trazer impacto na tua advocacia ainda hoje. Então levanta desse vídeo aqui e já sai agindo. É hoje que precisa de mudança. Eu te vejo na próxima aula.